Pô, aí eu tava fazendo uns testes aqui pra fazer a abertura do programa e eu coloquei esse óculos azul que eu tenho, que eu quase não uso. E o ring light parece meu olho, olha aí. Ai, meus caros, estão prontos? Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu daqui, tá? Hoje nós vamos numa coroninha tradicional. Ó, ó, ó. Ah, o som dela. E vamos com um limãozinho, cara. Que aqui em Portugal. Puta, cortei errado, ó. Não vai entrar. Não vai entrar. Amador, hein? Será que entra? Puta, me espirrou tudo. Perdão, tá? Agora sim eu cortei o limão certinho. E ó. Cause I'm too messy. Quem pegou, pegou a referência, hein? É, mas eu cortei muito curto agora. Agora foi tá boiando o limão aqui. Bom, tudo que você não deve fazer para beber uma corona, eu fiz. Ó, vamos começar? Everton Souza mandou aqui. O que você achou da vitória da seleção brasileira? Traz aí um destaque. Pô, foi duro ficar acordado, né? Porque o jogo começou aqui 1h30 da manhã, eu tava cansadão, mas assisti até as 3h30 da madrugada. Assisti o Brasil e gostei, obviamente, da vitória, 3-0. Só que a gente tem que colocar a vitória na prateleira que ela merece, né? É uma vitória como se fosse uma obrigação do Brasil. O Brasil precisava vencer o Chile e vencer bem. Jogava em casa, Maracanã, contra, e isso principalmente, esse fator principalmente, uma seleção que está passando vergonha. Vergonha nessas eliminatórias, né? O Chile está em último lugar, tomou 27 gols com esses 3 do Brasil nas eliminatórias, então não é desvalorizar a vitória do Brasil, mas é entender o tamanho do adversário e o que está passando o adversário. O Chile ontem estava andando em campo, dava espaço para o Brasil construir as jogadas, espaço para o Brasil afundar a defesa chilena. O Chile foi para se defender, tanto que não deu um chute enquadrado no gol durante a partida, né? Acho que foram 3 fora e, enfim, nosso goleiro, o Alisson, praticamente nem trabalhou, né? E o Brasil soube explorar algumas dinâmicas diferentes aí do Ancelotti, teve alguns destaques individuais e a vitória foi justa, né? Vamos lá, o que eu gostei bastante? A construção a 3, você puxa um lateral. Hoje é tendência no futebol isso, né? Você puxa um lateral, no caso acho que foi o Douglas Santos pela esquerda, e você libera o outro lateral que é mais ofensivo, que é o Wesley, então você amplia o campo e aí você possibilita também que o Brasil conseguisse abrir a defesa do Chile e também a aproximação de jogadores, né? Eu gostei da construção inicial e da criatividade na aproximação dos jogadores, fazendo as coisas com uma velocidade maior do que a gente via a seleção brasileira em outros tempos, né? Troca de posicionamento, puxada de marcação, aproximação dos jogadores e essa velocidade das coisas de uma forma mais interessante, porque se você pegasse a seleção brasileira antes, a gente via um Brasil que tocava a bola de zagueiro, zagueiro, lateral, lateralizava, tudo muito lento. Agora os processos me parecem estarem um pouco mais sólidos, bem estabelecidos, com o Casemiro vindo buscar muitas vezes, o Bruno Guimarães, e especialmente também a presença do João Pedro, né? O primeiro gol sai exatamente numa triangulação interessante pelo lado esquerdo, né? Um processo de construção com a presença do João Pedro vindo fazer e aproximando dessa triangulação. A triangulação sai, a bola escapa do Douglas Santos no Rafinha, o chute e depois o Estevão faz 1-0, né? Então a gente já vê algumas dinâmicas pré-estabelecidas e isso é trabalho de treino do Ancelotti, né? Mas, como eu disse, como o adversário é fraco, é difícil saber se o Brasil vai ter tanto espaço assim, mas as dinâmicas já começam a aparecer com um pouco mais de solidez, vamos colocar nesses termos. E aí, destaques individuais, acho que o Estevão é um jogador que vai ser muito útil para a seleção brasileira nos próximos tempos. Eu já disse, eu acho que ele está no lugar certo, na hora certa. O Chelsea do Maresca é uma equipe muito interessante, vai brigar na parte de cima da Premier League nessa temporada, vai jogar a Champions League
Então acho que o Estevão está no lugar certo, na hora certa, com o treinador certo para se desenvolver ainda mais nessa reta final desse ano, para chegar na Copa do Mundo muito bem e brigar até por titularidade, né? Você tem o João Pedro, também bebe da mesma água, tá no Chelsea, no lugar certo, na hora certa, e é um jogador até mais maduro, um jogador que tem como espelho o Harry Kane, sai muito da área para preparar jogadas e para ajudar e para abrir espaço para que outros ataquem os espaços dentro da área, né? Então você tem um ataque de muita movimentação e isso é bem interessante. E os jogadores que entraram, para mim, entraram bem. Paquetá fez um bom jogo, se reencontrando com o seu bom futebol, num momento diferente para ele, enfim. É, o Luiz Henrique nem se fala, esse está realmente pedindo passagem na seleção. Toda a oportunidade que o Luiz Henrique teve com a camisa da seleção brasileira, ele abraçou. Tem alguns jogadores ao longo da história que são melhores na seleção brasileira do que são nos clubes. E eu não estou falando que o Luiz Henrique não foi bem no Botafogo ou nos clubes que ele passou, mas eu estou falando que ele está escondido hoje, né? O Zenit hoje é muito pouco consumido pelo público do Brasil. Então, assim, o Luiz Henrique fazer uma partida do jeito que ele fez, com a camisa da seleção, mesmo estando fora dos holofotes, é realmente um statement, né? De que ele está ali para brigar por uma vaga. Se não no time titular, uma vaga para a Copa do Mundo. Acho que foi um passo muito importante para ele dar o seu recado para o Ancelotti. Ele muda a cara do jogo, ele faz ali jogadas interessantíssimas, de habilidade individual, enfim. É um jogador que com a camisa da seleção me parece estar prontinho para uma Copa do Mundo, hein? Mais uma de seleção brasileira agora aqui, o Lucas Campos. Arthur, o que você achou da fala do Carleto referente ao Neymar? Achou cutucada e tal? Vou falar sobre o tema. Eu acho que o Carlo Ancelotti deu alguns recados importantes nessa convocação e alguns deles também direcionados ao Neymar. Tá? O primeiro deles é ao Neymar e ao grupo de jogadores. Se nem o Neymar, que outrora, com outros treinadores, era intocável na seleção brasileira, se ele estivesse apto fisicamente, seria convocado até como escudo e até como uma espécie de obrigação, independentemente do que ele estivesse apresentando em campo, pelo jogador diferencial que é o Neymar, né? E pela história do Neymar e por ter sido o craque geracional da seleção brasileira, independentemente de quem for, ele vai chamar se o cara tiver bem. E isso é um recado pro Neymar e pro grupo de jogadores. Cara, ó, se nem o Neymar tá garantido, corram, lutem pelo seu espaço e arrebentem nessa temporada se quiserem estar aqui na Copa de 2026. Esse recado é fundamental. O segundo recado tem a ver com a equipe, né? Ele quer uma equipe associativa, ele quer uma equipe que lute um pelos outros e ele quer construir uma equipe independentemente do Neymar. E aí eu acho que a grande diferença do Ancelotti para o Dorival, por exemplo. O Dorival, quando teve a possibilidade de convocar o Neymar, mesmo ele fisicamente estando abaixo, ele convoca, tem que desconvocar porque ele volta a sentir a lesão, uma lesão muscular, e vai aos microfones e fala: é complicado porque eu fiz a convocação e o planejamento em torno do Neymar. Isso não pode acontecer na seleção brasileira. Por quê? Não porque o Neymar é um jogador ruim, ou não vai entregar, ou está performando abaixo. Não. Porque o Neymar é um jogador inconstante fisicamente. Os últimos anos é um recorte que o Neymar pode ou não, meio a meio, estar presente na Copa do Mundo, porque fisicamente ele não teve anos bons. Assim, ele esteve mais fora do que dentro. Lá ele. Então o que eu digo? É mais fácil o Ancelotti montar uma equipe coesa, firme, com processos e encaixar o Neymar, que é um gênio e que vai encaixar em qualquer processo que precise, do que ele montar uma equipe em torno do Neymar, o Neymar não estar disponível e ele ter que mudar tudo de uma hora para outra. Então eu acho que essas duas coisas estão bem claras na cabeça dele.
E tem também uma provocação ao Neymar. Uma provocação no sentido positivo, tá? Porque o Neymar dá uma declaração, depois de um jogo do Santos, não vou lembrar qual, que ele fala assim, o Juan veio aí te ver, Neymar. Foi um bom cartão de visitas. Acho que não foi nem cartão de visita a palavra, foi uma boa exibição para mostrar para eles. E ele fala, não preciso provar nada para ninguém. E eu acho que isso pega mal com a comissão técnica. Pega mal com o Ancelotti. Cara, você precisa, você é igual aos outros. Aqui, o protagonista é a seleção e não só o Neymar. Apesar do Neymar ser o Neymar. Então, assim, tem alguns recados. E eu acho que também vai provocar o Neymar nesse sentido para que ele se entregue ainda mais durante esse ano para tentar estar na Copa de 2026 bem. Eu não acho que ele não vá convocar o Neymar, tá? Eu não acho que tem uma birra aí, já não vou convocar porque ele é muito estrela ou porque ele não vai cumprir o papel tático que eu quero. Não acho isso. Eu acho que nesse momento o Ancelotti quis dar alguns recados internos, externos, para o Neymar, para o grupo e para a imprensa e para o público em geral. E o Limão tá nadando lá dentro, hein? De braçada. De braçada. Ó, sequenciazinha aqui. Oliver Luke 7. Um brinde. Um abraço para você, Oliver. Obrigado aí pelas mensagens. O Jonathan 7,5. TNT, Casé TV, OGE TV. Mercado de transferências está agitado. E tá. E isso é bom, tá? Isso é bom. É bom pro público, que tem mais opções, né? Que vai se identificar com outro, ou pode se identificar com todos também e consumir conteúdo de todos. É bom para os jornalistas, porque o mercado se abre novamente, é um mercado muito difícil. É bom para quem está tentando começar no jornalismo, porque tem mais plataformas dedicadas, né, ao futebol e mais espaço. Então acho que é bom para todo mundo, né? Inclusive para dinheiro dentro das empresas, né? Quem tem bons produtos não teme nada. Road Big Dream. Mandou várias aqui de Fórmula 1, mas eu vou ler o seguinte. Por que não tem mais fan fact no melhor futebol do mundo? Tem, outro dia eu contei, né? Outro dia eu contei da Bruja Mercedes, que me parece que vai ser uma tônica durante toda a temporada, mas o programa mudou um pouco a dinâmica, e se vocês observarem, agora a gente tem estendido, inclusive, mais, com mais assuntos, para que o programa tenha uma robustez maior, né? Então acho que o Fun Fact acaba sendo uma ou outra vez, não todos os dias. Mas eu também gosto muito do Fun Fact, até porque eu adoro contar as peripécias. Um abraço pro Road Big Dream, né? Que sempre manda perguntas aqui. O Erlisson Dantas. Por que o Olise é um jogador tão subestimado? Aliás, muitos do Bayern são. Concordo com você. Na temporada passada, teve um momento ali, 2 meses, que o melhor jogador do mundo na posição foi o Kimmich. O Vitinha estava jogando já bem, o Pedro é um absurdo, mas o Kimmich fez realmente 2 meses ali absurdos, cara. Excelentes, excelentes, excelentes. Só que não é tão consumido a Bundesliga comparativamente com outros campeonatos, cara. Isso é um fato. A audiência de uma La Liga, a audiência de um Barcelona, a audiência de um Real Madrid, a audiência da Premier League é muito maior no Brasil e em outros lugares do globo do que uma audiência da Bundesliga, que é, obviamente, forte, mas não se compara, entendeu? Então, se o Kimmich faz um grande jogo contra o Augsburg, se o Kimmich faz... e eu tô pegando o Kimmich de exemplo, né? Mas pode valer para o Olise, já vou falar do Olise. Um grande jogo contra o Freiburg, muitas vezes as pessoas não vão ver. Ou vão desvalorizar porque está dentro da Bundesliga. O que eu também acho um erro, tá? Porque tem jogos ali da La Liga que tem uma disparidade absurda e aí é mais consumido, então as pessoas realçam mais. Não estou dizendo que dá para comparar. Realmente, a Premier League hoje é a liga com mais dinheiro, mais poder, mais atrativa em termos de competitividade. A La Liga, com esse negócio do fair play financeiro, vem caindo, vem perdendo força, né? E precisa se reencontrar.
mas ainda tem um gap muito grande para as outras e a Bundesliga entra nesse lote, né? Talvez o campeonato italiano também, enfim, mas a Bundesliga especialmente, até por conta dessa hegemonia do Bayern. Mas eu concordo com você em relação ao Olise. Tem um dado muito interessante que o Olise, neste exato momento, é o jogador, né? Estamos pegando um recorte pequeno da temporada, mas é o jogador que mais criou chances de perigo de todas as ligas. Os números já são muito bons a nível de gols e assistências, mas o Olise fez uma temporada absurda, estou falando do ano passado, e não foi tão reconhecido por isso. E a projeção dessa temporada é que o Olise ainda vá melhor. Eu digo e repito, se o Bayern de Munique ganha a Liga dos Campeões, e aí suposições aqui, né? Você vai ter dois protagonistas muito provavelmente, Harry Kane e Olise. Acho que o Harry Kane, por ser quem é, pelos números que entrega, vai estar sempre um passo à frente, mas o Olise é fundamental. Um jogador novo, um jogador low profile, mas que dentro de campo é unanimidade. Quem gosta de futebol deveria gostar de assistir o Olise jogando. Taticamente muito, muito inteligente, bom num contra um, bom na finalização, bom na criação de jogadas, gera jogo e está sempre ligado na partida. O Olise é um extra classe. Não sei se é craque, se é gênio, se é bom jogador, aí o tempo vai dizer. Mas é um extra classe e o Bayern acertou em cheio na contratação, né? O que me preocupa é que saem algumas notícias na Alemanha de que não tem uma multa rescisória para o Olise, né? Se não tiver, abre o olho o Bayern, porque é um jogador que já passou pela Inglaterra, tem mercado e jogando do jeito que está, em breve vai ter gente querendo contratar. E eu sei que o Bayern quer fazer com ele um projeto como fez com o Ribéry, como fez com o Robben, como fez com outros jogadores e tantos jogadores que ficaram muito tempo por lá. Mas vai ser difícil segurar, porque o Olise joga o fino da bola. O fino da bola. Wilker Luciano mandou aqui. O que você acha da imprensa brasileira criticar o campeonato português? Existem críticas e críticas, tá? E aí a gente tem que separar sempre o joio do trigo aí, porque se você coloca a imprensa brasileira e chama todo mundo e nivela todo mundo pelos mesmos comentários, você está errado. Generalizar é errado. Existe uma crítica que é muito pertinente. Quem acompanha o campeonato português sabe que o campeonato português é uma briga e uma luta com 3 times, né? O Braga fica ali num limbo na 4ª posição, que inclusive só pode perder a 4ª posição, mas nunca consegue beliscar, nunca, modo de dizer, né? Mas na maioria das vezes não consegue beliscar ali a 3ª, 2ª posição, tanto que não vai para a Champions com frequência. E você tem 3 brigando pelo título e o resto é muito abaixo financeiramente, em termos de investimento, em termos de plantel. Então, realmente isso torna uma atratividade de uma liga pior, né? Isso é uma crítica boa. O cara que faz essa crítica é uma crítica construtiva. Inclusive a distribuição de receita em Portugal é algo que a gente precisa criticar, né? Precisa entender melhor como os grandes clubes podem ajudar a liga. Mas cada um pensa no seu próprio umbigo. Uma crítica pertinente. Agora, tem gente que nunca consumiu o campeonato português, que não assiste os jogos de Porto, Benfica, Sporting, que seja, e que gosta de desvalorizar o campeonato sem ter o mínimo base para falar sobre, né? E aí eu acho que vocês não deveriam nem dar ouvidos a essas pessoas. Ninguém aqui quer vender o campeonato português como o supra-sumo. Mas não dá pra gente ridicularizar um campeonato que, se a gente olhar para as grandes ligas, é celeiro de bons jogadores. Não é à toa que vem aqui o Arsenal, compra o Gyökeres. Não é à toa que vem aqui o Paris Saint-Germain, leva o Vitinho e o João Neves. Eles jogaram primeiro aqui. A gente já sabia da qualidade desses caras aqui, né? E aí eu posso falar de outros, e de outros, e de outros. Enfim. Benfica, Porto, Sporting e não só. Porque também o Benfica às vezes capta em outros clubes. Então, assim, eu acho que há um exagero nas críticas, especialmente daqueles que não consomem, né? E aí, pô, você dá
palco para papagaio, falar todo mundo fala, né? Então é difícil. Eu gosto de quem acompanha e fala, aí eu respeito, aí eu escuto. O Kaique Julião fala sobre o Bayern na Liga dos Campeões. Assim, tô até com uma camisa do Bayern aqui, ó, de 125 anos, ó. Isso é bonito, hein? Isso é bonito. A galera do Fora de Jogo me mandou. Tem até que fazer um post no Instagram depois para mostrar direitinho para vocês os detalhes. Cara, Bayern na Liga dos Campeões. O computador opta, aquele preguiçoso, braço curto, mentiroso, ardiloso, mochila de criança, safado, fez lá a simulação dele e colocou o Bayern de Munique na 11ª colocação na classificação. Por que ele não fez a simulação com 24 classificados e só com 18? Pura preguiça. Computador preguiçoso. E aí, o que eu posso falar do Bayern é que é o seguinte, é um segundo trabalho, um ano de trabalho do Kompany, então eu espero um Bayern mais coeso nas ideias do seu treinador. É um Bayern que o time titular é muito forte. É muito forte. Não, como dizem os ingleses, make no mistake about it. É um time muito forte, cara. Muito forte. Você tem Olise, Harry Kane, Luiz Dias, você tem Kimmich, Goretzka ou Pavilovic, Gnabry se jogar bem, e tem jogado bem, funciona na dinâmica. O Pamecano e Tá é uma dupla de zaga que a gente já pode elogiar um pouco, vou esperar, né? Porque tem sido muito kamikaze as duplas do Bayern. Manuel Neuer, quando voltar tem o Davis, tem o Musiala. O time reserva não. O Bayern foi mal no mercado. Então, se na Liga dos Campeões o time titular jogar e não tiver problemas de lesão até o final, eu acho que o Bayern de Munique vai brigar no topo. Apesar da tabela com algumas cascas de banana, né? E alguns jogos mais difíceis, Chelsea, enfim. Eu acho que o Bayern de Munique briga no topo para conseguir a classificação entre os 8. Pelo menos entre os 8. Veremos. Eu acho que também a fase de liga da temporada passada deixou algumas lições ao Bayern de Munique de que você não pode vacilar. Mas eu acho que o começo com o time titular é promissor. O problema não vai ser esse, né? O problema é a temporada toda com um elenco curto, com 25 jogadores, com um banco de reservas muito abaixo daqueles que estão jogando. Esse é o problema. Matheus Quer-Lopes, Dele Alli, dos nomes sem clube no mercado, seria um bom jogador para o Bayern para recompor elenco? Eu já gostei muito do Dele Alli, tá? Inclusive elogiei ele como um dos melhores meias lá atrás, naquela época que ele estava arrebentando no Tottenham, do futebol europeu, assim, em termos promissores, né? Mas é um cara que não se achou na carreira, assim, sinceramente, eu acho um jogador hoje lento, descompromissado, um jogador que tem vários problemas fora de campo, e ele deu uma entrevista muito forte, né, falando dos problemas que ele teve na infância e tal, que eu acho que assombram e estão com ele até hoje, infelizmente. Mas, sinceramente, pelo recorte esportivo, cara, não tem como você trazer um Dele Alli, por mais que o Harry Kane pudesse ali puxar por ele, né, os dois foram companheiros de seleção, mas eu acho que o Bayern merecia reforços que estivessem melhor. Road Big Dream. O que achou da demissão do Ten Hag do Leverkusen? Cara, eu conheço algumas pessoas do Leverkusen. Vocês lembram, né, que eu fui convidado para ir para a final da Pokal em Berlim, o Bayer Leverkusen contra o Kaiserslautern, né? Então eu fiquei com bons contatos. Eu troquei uma ideia com algumas pessoas essa semana, e o que me parece é que o Ten Hag, enfim, chegou no Leverkusen querendo mudar tudo, com um comportamento muito estranho,
batendo de frente com a direção, contratando um monte de gente que a direção não aprovava, mas era pedido dele. E aí perdeu o grupo, perdeu o vestiário, os jogadores não gostavam dele, a direção não gostava dele, e foi uma mudança de rota no início de uma temporada. Assim. A pré-temporada foi desastrosa, até a nível de resultados. Os caras tomaram uma porrada do Flamengo Juniores aqui não no Brasil, e começou mal a Bundesliga. Então, assim, eu acho que... Sabe quando você... Ok, vamos dar uma chance pro cara, só que tudo mostra que vai ser um ano perdido? Acho que a direção do Bayer Leverkusen falou, não podemos perder um ano assim, e decidiram mudar a rota. Isso pode cobrar um preço, mas sinceramente, eu acho que o Ten Hag tá a ladeira abaixo, não só pela questão do que ele entende de futebol, taticamente falando, que eu acho que isso talvez ainda tenha uma luz no fim do túnel, mas pela personalidade dele. As pessoas não gostam do Ten Hag. Ilan Freitas, se pudesse escolher qualquer jogador hoje para jogar pela seleção, quem você escolheria? Então, eu podia falar o nome aqui de Lamine Yamal, né? Porque eu acho que é o cara mais genial e diferente que surgiu, e enfim, é um jogador extremamente decisivo. Mas já que a gente tem bons jogadores de beirada de campo, eu vou falar Harry Kane. Tudo bem que o João Pedro, né, tá num bom caminho aí e tal, mas, pô, se você tivesse um centroavante como o Harry Kane na seleção brasileira, pô, resolveria muitos dos nossos problemas. Renan Andrade, Quesadinha, vai à Feira da Foda essa temporada? Qual outro evento peculiar pretende ir? Não sei, não gosto de repetir figurinha, né? Acho que eu não vou na Feira da Foda, não, mas tem tanta coisa fodida aqui em Portugal pra fazer. E essa temporada ainda tem tanta coisa pra acontecer, então vamos ver. Vamos ver. Mas a pergunta é boa. Eu curti muito fazer, tá? A Feira da Foda. Eu achei que foi uma coisa muito fora da caixa, né? Vamos ver. Vamos ver o que André Henning irá me desafiar nessa temporada, né? O Renan Andrade também manda aqui. Coisadinha, vai à Copa do Mundo 2026? Conta um pouquinho do seu planejamento, logística e tal. Cara, assim, a minha ideia é ir. Ou trabalhando, sempre trabalhando, né? Mas assim, ou trabalhando, ou ir mais pra curtir, mais pra viver o evento. Eu vou estar na Copa 2026. A não ser que alguma coisa aconteça aqui pessoalmente, né? Tiver que tomar mais uma vez uma anestesia geral. Eu vou estar na Copa do Mundo 2026, eu só não sei ainda nada de planejamento logística, porque isso só vai acontecer depois do sorteio, lá dia 5 de dezembro. Antes disso é impossível. Porque, diferentemente do Catar, que era só você fazer a logística e lá você se virava, porque o país era pequeno, você conseguia cobrir tudo e já poderia ter a logística feita. A gente não sabe onde o Brasil vai jogar, a gente não sabe onde as outras seleções vão jogar, a gente não sabe qual, consoante o sorteio, quais os caminhos. Nós estamos falando de 3 países, distâncias muito longas. Então é uma Copa que não dá para se planejar com tanta antecedência como eu me planejei ir para o Catar. Mas eu vou estar lá. Será que tem Feira da Foda na Copa? Leonardo CRA 7. O que está achando dessas negociações entre o Botafogo e o Nottingham Forest? No mínimo suspeitas. São 2 clubes com donos, né? O grego lá no caso do Nottingham Forest e o nosso Textor no caso do americano Textor no caso do Botafogo. É óbvio que tem ali um acordo entre os clubes, né? Mas até onde eu sei, isso não é nenhum crime, ou não fere nenhuma atividade. Não sei se tem algum imbróglio jurídico no meio do caminho, financeiro, mas de qualquer forma, o Textor vem operando dessa forma já há algum tempo, né? Assim, tentando driblar mecanismos financeiros, com o Lyon, com o Botafogo, agora com uma parceria com o Nottingham Forest. Mas, cara, assim, é óbvio que, jornalisticamente falando, quem cobre o Botafogo ou quem cobre o Nottingham Forest
tem que fazer um trabalhinho de formiguinha para entender o que está acontecendo. Mas, no geral, é muito difícil, sem ter a informação, tecer algum tipo de comentário aqui. Se tá ilegal, se é certo, se é imoral, enfim. Tem tanta coisa imoral no futebol que as pessoas também esquecem ou passam pano, que é complicado. Me parece uma parceria óbvia entre dois clubes, tem que ver se essa parceria de alguma forma não fere a parte legal, né, das instituições, enfim. Mas é o que é, né? Hoje em dia, com as SAFs, cada vez mais, pensando no aspecto financeiro, grandes corporações tentam o máximo em potencializar os ganhos, em criar mecanismos para deixar suas equipes fortes e posteriormente as marcas fortes e posteriormente conseguir mais resultados, né? Rapaz, tem muita pergunta, hein? O I Love My Trap Soul mandou: qual o maior ponto positivo da ida do Virtus para o Liverpool? Acho que o maior ponto é pro Bayer Leverkusen, né? Que conseguiu uma grana alta. Mas eu ainda estou esperando mais do Virtus. Eu acho que ele é muito jovem, tá ali com seus 22, 23 anos, e sentiu o peso da Premier League, sentiu o peso de chegar num Liverpool campeão, sentiu a responsabilidade dos valores. Ele ainda não estreou na Premier League, cara. É assim, é óbvio que tem ali alguns fatores que fazem o Liverpool nessa temporada ainda não estar encaixado, porque muitos jogadores foram contratados, o Salah também ainda não está muito bem, mas o Virtus precisa encontrar o seu espaço e a sua melhor forma de ajudar. Hoje eu sinto o Virtus muitas vezes perdido no meio-campo, na forma com que o Liverpool joga, mas de alguma forma eu acho que isso vai acontecer com o tempo, tá? Porque o talento que tem esse moleque é um talento que dificilmente não vai vingar. Só é necessário saber se vai ter tempo e se a concorrência vai deixar com que ele tenha esse tempo. Você vê o Szoboszlai comendo grama e porque tem o Virtus ali, porque ele ia perder o lugar dele, tá jogando até de lateral direito. Então, enfim, tem algumas coisas pra gente avaliar aí. Lucas Campos mandou: Quesada, o que você mais gosta e o que você menos gosta em Portugal? O que eu mais gosto? Minha esposa, né? Portuguesa. Meus filhos. Portugueses. Não, cara, o que eu mais gosto aqui é que eu rejuvenesci em Portugal, né? Se a gente comparar com a minha vida no Brasil, São Paulo, trânsito, caos, 2 horas para chegar no serviço, 2 horas para voltar e 2 horas literalmente. É, aqui as coisas são mais simples, são mais fáceis. Moro perto da praia, é, menos gente, menos loucura durante o dia a dia. Isso é o que eu mais curto. Fora que é um país que é pequeno, mas tem muita diversidade, né? Então, pô, você tem do Alentejo ao Algarve, de Lisboa, do Ribatejo, de Setúbal, de Trás-os-Montes, Porto, Minho, enfim, você tem muita coisa diferente num país pequeno, então você consegue ter acesso a isso no final de semana, por exemplo. Se eu quero pegar uma neve, vou para a Serra da Estrela. Se eu quero pegar uma praia mais com temperatura melhor, vai para o Alentejo, vai para o Algarve. Se eu quero agito, vou para Lisboa. Enfim, acho que isso é mais fácil, né? Para quem já passou, sei lá, 10 horas na Imigrantes tentando descer para a praia ou subir da praia, vocês entendem o que eu estou falando, né? Quem é de São Paulo. Agora, o que eu menos gosto é o jeito que eles cortam a picanha. Já falei isso algumas vezes em alguns restaurantes. Como se fosse um carpaccio, que é para render mais. Aí eles colocam lá, prato do dia, picanha, e aí cortam fininha a picanha. Isso me deixa extremamente irritado. Aí vem 3 bifes de picanha fininho, era melhor botar um alto, né? Enfim. Hashtag cortem a picanha certo, por favor. João Amorim. E esse Victor Frohoten, que é 19 anos, ficar de olho, não? Aí sim, hein? Aí sim, boa pergunta. Se vocês não estão assistindo, e eu tenho um público que não é português e que não acompanha o Campeonato Português, o Porto nessa temporada, vocês estão errados. Estão errados. Farioli pegou esse time, transformou, o Porto fez um mercado brilhante,
face ao dinheiro que tinha, especialmente face aos jogadores que vendeu, negociou e ganhou mais dinheiro para contratar outros jogadores, foi criativo. E uma dessas criatividades é esse moleque Froholt, que, cara, é um motor no meio campo. Motor no meio campo. Assim, primeiro que ele tem qualidade com os pés, né? Bom posicionamento, boa chegada ofensiva, mas mais do que isso, eu acho que é a dinâmica que ele dá ao meio campo, no sistema que o Farioli implementou, que é uma marcação individual e contínua, né? Com muito fôlego. Esse moleque, ele dá o bote na ponta direita e depois você pode ver ele na entrada da área marcando se for preciso. Não desiste de nenhum lance. Tem espírito de liderança, apesar da pouca idade, assim, e qualidade. Eu tô impressionado. Da onde o Porto tirou esse moleque, né? Daquelas contratações criativas que você paga um certo valor e aí a pessoa fala, pô, meio caro, né? Mas que depois o Porto vai potencializar esse valor, como já faz com tantos jogadores. O que tem de cachaceiro também me convidando para beber aqui, né? Pedro Lopes Carneiro, um abraço. Quando vamos beber umas e ver um jogo aleatório? Vamos fazer isso. Precisamos ver algum jogo em loco aleatório, segunda, terceira divisão do futebol português. Darlisson Oliveira, Quesada, pare. Hora de molhar o bico. Um abraço. E ele mandou várias aqui, o Darlisson, né? Mas eu já respondi algumas sobre Ancelotti, Neymar e tal. O J.R. Brito. O que achou da janela de contratação pífia do Corinthians? Ah, cara, se o problema do Corinthians fosse janela de contratação, cara, o Corinthians está muito, muito ferrado em termos financeiros, assim. Não tem como você cobrar da diretoria mais contratações. Acho que o Corinthians fez uma janela há um ano, né, no meio de 2024, em que gastou mais do que tinha, muito mais do que tinha, para tentar se manter na primeira divisão. E agora, com transfer bans, com problemas financeiros, com a destituição do presidente, com muitas dúvidas internas, não pode se dar o luxo de sair gastando. Assim. Tem que ir com o que tem. Né? E eu acho que, cara, sinceramente, precisa contratar? Precisa. Mas como corintiano, eu acho que a gente tem que olhar também para uma responsabilidade financeira, porque senão daqui a pouco a gente vai parar num lugar onde não vai ter mais saída, né? Solução. Então, o time que está aí, na minha visão, não é time para brigar por rebaixamento. É um time para ficar no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Se de repente voltar Yuri, o Garro começar a jogar melhor, o Memphis e mais ou menos se consolidar naquela reta final do Campeonato Brasileiro da temporada passada, dá para beliscar uma pré-Libertadores. Mas aí também para ir para a pré-Libertadores para fazer o que tem feito, é melhor nem ir na pré-Libertadores. O ponto é brigar pela Copa do Brasil e terminar no Campeonato Brasileiro sem ter feito contratação para conseguir no ano que vem sim aí fazer as contratações. É o que tem para hoje, meu. É o que tem para hoje. Enquanto o Corinthians não se organizar internamente, é muito difícil você projetar que o Corinthians vai brigar de peito aberto com times mais organizados. E eu nem estou falando do Palmeiras e Flamengo, estou falando do Bahia, por exemplo. É complicado, cara. É uma situação bem difícil. Muita gente perguntando ainda se eu vou mudar para Barcelona, se eu vou cobrir o Barcelona. Vocês têm que ter calma, cara. Meu chefe tá de férias. Deixa ele voltar para eu resolver o que eu vou fazer da minha vida. Vamos ver. Calma. Segura a emoção, pô. Davi 26. Vamos ter uma última gelada com o Marcelo antes dele voltar para o Brasil. Olha, podia fazer um programa com o Marcelito, né? Em janeiro eu vou pro Brasil. Passar lá 15 dias, a primeira quinzena de janeiro. E quem sabe eu não encontre o Marcelito e a gente faça uma gelada por lá. São Miguel, vou levar ele lá em São Miguel. Ai, meu Deus do céu. Muito bom. E o Mauro Cunha mandou: o que esperar de Xavi Simons no Tottenham? Tô com uma expectativa alta. Acho que é um moleque que tá pronto para
para um novo desafio dentro da Premier League, e o Tottenham tá, com o Thomas Frank aí, tá sendo bem treinado, né? Expectativa boa para o Xavi Simons no Tottenham, acho que ele pode se consolidar aí como um dos bons meias da Premier League, né? Não acho que o Tottenham vai ser campeão, mas o Tottenham pode fazer uma graça ali, especialmente brigando por vaga na Liga dos Campeões, com o time que tem, com o que já mostrou até agora, muito em função daquilo que é o trabalho do seu treinador. Anderson Conceição, Quesada, você acha que o Bayern do Company está a sofrer o mesmo problema de Tuchel na defesa? Eu acho que é diferente, cara, porque são estilos diferentes. São estilos bem diferentes. Eu acho que o Tuchel queria implementar uma coisa, um jogo mais direto, e o Company gosta da posse, né? Da posse com a linha alta. Eu acho que sofre, mas de uma forma um pouco diferente. O time do Tuchel desligava muito, né, no jogo. Não era nem questão de posicionamento, era uma questão mais de foco, atenção, mental. E o time do Company é uma questão de posicionamento, precisa se defender melhor. Assim como é o Flick, por exemplo, no Barcelona. Estilos diferentes, mas sofre. Pelo seu estilo de jogo, acaba sofrendo, sacou? Pra gente fechar aqui, hein? Nicholas Jackson. Muita gente tá me mandando mensagem sobre ele, porque eu critiquei, bati bastante na contratação. O Gabriel Cabral manda aqui: como o Bayern pode extrair o melhor de Jackson dentro do atual elenco? Deixar as coisas claras, tá? Eu critiquei a contratação pelo modelo, 15 milhões pelo empréstimo, mais 65 milhões na obrigação de compra. Esse valor é ridículo. Pelo desespero do Bayern e pelo que o jogador entregou no Chelsea. Ok? O ponto é, a partir daqui, é importante a gente ver como é que vai ser a performance dele. Ele não é um jogador horroroso. É um jogador que teve alguns momentos ruins no Chelsea, especialmente perdendo muitos gols. Mas isso também mostra que ele estava bem posicionado, que ele atacou bem o espaço, que ele fez algumas movimentações e acabou não conferindo. Eu acho que o Bayern pode aproveitar ele de duas formas. Primeiro, como substituto para o Harry Kane, especialmente não no jogo todo, mas quando o jogo estiver resolvido, na segunda etapa, você colocar o Jackson para dar descanso, um pouquinho mais de descanso para o Harry Kane. Segundo, em alguns jogos em que o Bayern de Munique sentir que o Harry Kane realmente precisa descansar o jogo todo e nem ser convocado, depois de partidas difíceis na Liga dos Campeões, por exemplo. E terceiro, com o próprio Harry Kane em campo. Eu acho que o Jackson é um cara de área. Em alguns jogos, o Bayern de Munique vai ter que achar outras soluções e jogar mais a bola na área e ter mais presença de área, em que se você coloca o Jackson e puxa o Harry Kane um pouco para fazer a função de área e 10, você tem dois centroavantes, pode funcionar. Pode funcionar. Eu tô esperando. Vamos esperar para ver se ele vai encaixar bem na equipe. Internamente, segundo as informações que saíram na imprensa alemã, o nome do Jackson foi bem recebido, porque precisava de um substituto para o Harry Kane. Agora é esperar, para ver se ele vai levar essa bagagem negativa do Chelsea, que pegou a fama, inclusive com os torcedores, de ser um jogador que perde muito gol, que, enfim, que é um centroavante que às vezes mais atrapalha do que ajuda, ou se ele vai ser que nem o Choupo-Moting, que chegou assim mais ou menos no Bayern e foi muito útil durante um tempo. Brinde para vocês, tá? Juízo no final de semana. E o que teremos? Semana que vem mais. Não congelei não, tô de sacanagem. Tchau.